Vamos ler ali, Apocalipse 4. Vamos começar o nosso estudo de Apocalipse no 4. Apocalipse 4, do 1 até o 11. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Apocalipse 4, do 1 até o 11. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno és, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram então criadas. Amém? Quem está aí com a apostila? Apostila? Quem está aí com a apostila na página 58, tá? Se você está com a tua apostila, então abre aí e acompanha aí na apostila, tá bom? Página 58. Vamos dar uma pausa aqui antes de nós seguirmos e entender onde nós estamos aqui em Apocalipse 4, tá bom? Nós viemos de 3 capítulos onde João já estava tendo revelações e ele viu Jesus. E ele ficou fascinado, falou que Jesus brilhava, tinha fogo no olho, tinha espada na boca, o pé dele brilhava. O João ficou assim, ficou maravilhado com o que ele viu, com Jesus que estava junto com os 7 espíritos, que eram os 7 espíritos das 7 igrejas. E João teve toda uma revelação, nós aprendemos sobre como Jesus está olhando a igreja, como que Jesus está cuidando de nós, como que Jesus conhece cada fraqueza, cada dificuldade, como que Jesus conhece cada coisinha que acontece com a noiva dele. Nós vimos o quanto Jesus ama a noiva, o quanto Jesus está interessado com o que está acontecendo com a noiva. Nós vimos as promessas do noivo para a noiva. Nós vimos que o noivo prometeu dar para a noiva muitas coisas, se a noiva vencer e chegar até o fim. Se a noiva estiver presente na hora da boda. Então, Jesus, o noivo, vai presentear a noiva, vai nos presentear. Então, nós
vimos essa relação de amor, de cuidado de Jesus para conosco, em Apocalipse 1, 2 e 3. Passado isso, então agora nós vamos para o 4. Mudou um pouco a visão, mudou o local da visão. Lê aqui no 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois da visão de João, que ele teve sobre Jesus, e sobre como Jesus ama a noiva, então agora mudou a visão. João falou que ele viu uma porta aberta. E uma voz chamou ele para que subisse até lá. João mudou de lugar. Ele já não estava mais perante Jesus, perante aquela visão de Jesus. Ele foi levado para um outro lugar. Um lugar diferente. E qual foi esse lugar que João foi levado? 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele foi até o trono, foi até a presença de Deus, até o trono de Deus. Ele chegou até o trono de Deus. Então ele saiu da presença de Jesus numa visão, e ele foi levado até a presença do trono de Deus. Antes de nós seguirmos, vamos relembrar uma coisa. O Apocalipse ele é recheado de símbolos, tá bom? Recheado de símbolos. Por quê? Porque senão nós não íamos entender nada. Com símbolo já é um pouco difícil de nós entendermos algumas coisas. Sem símbolo, então, nós não íamos entender nada, porque são coisas espirituais. Então, Deus ele deu uma visão para que João escrevesse, e nessa visão, Deus deu símbolos para que João entendesse o que ele estava vendo. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque João teve uma visão do trono de Deus. Ele teve uma visão do trono. Mas quando ele descreve o trono, é um pouco estranho, porque fala assim, no 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Falou, eu vi lá, o João chegou e falou assim, eu vi lá um trono, tinha alguém no trono, mas parecia jaspe, parecia esmeralda, parecia sardônio, tinha um arco-íris lá. E ele falou, tinha muita coisa lá. E foi difícil dele identificar o que ele estava vendo. E em tempo algum ele falou que ele viu Deus. Ele viu um trono e alguém que estava sentado no trono. Ele não viu Deus. Ele entendeu que Deus estava lá. Mas ele não viu Deus. Você percebeu isso? Ele não viu Deus. Mas na imagem que ele viu um trono. Trono significa autoridade. Trono simboliza autoridade. Ele viu ali a autoridade de Deus. Ele viu que ali estava a autoridade de Deus. Ele viu o quanto Deus tem autoridade, o quanto que o trono de Deus está acima de tudo. Lembra? Ele estava tendo uma visão sobre Jesus e a igreja. Então, ele olhou para o céu. E ele foi levado para o céu. Ele foi levado para o céu. Porque a autoridade de Deus está acima. Está no céu. Está além. Está acima de nós. Está acima dessa terra. Inclusive, ele enfatiza aqui, no 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Nessa hora, João entendeu que ele estava em espírito.
Até aqui, João não estava em espírito, ele estava tendo uma visão de Jesus, ele não estava em espírito, ele estava com o corpo dele ainda. Mas nessa hora dele ser levado na presença de Deus, no trono de Deus, ele precisou sair do corpo dele. Ele foi levado em espírito até o trono de Deus. Porque Deus é espírito. E nós não nos achegamos na presença de Deus se não for em espírito. Não tem como. Não tem como. Se nós continuarmos agarrados à nossa carne, à nossa vontade humana, se continuarmos agarrados ao que nós achamos que nós somos, nós nunca vamos chegar até a presença de Deus, até o trono dele. Nós nunca vamos entender a autoridade de Deus. Carne simboliza o quê? Simboliza a nossa vontade, o nosso desejo de pecar. A carne simboliza o pecado que habita dentro de nós. Simboliza a semente do pecado que está em nós por causa do pecado de Adão e Eva. Carne simboliza o nosso desejo constante de fazer o que não é bom e desejar o que não é bom e de não desejar fazer o que é bom. Estou falando aqui com pessoas que entendem isso, porque vocês estão aqui em carne. E é muito mais natural para você e para mim fazer o que não é bom do que fazer o que é bom. É mais natural para você e para mim escolher o que é errado do que escolher o que é certo. Naturalmente falando. Naturalmente. Naturalmente. A primeira escolha, se nós não estivermos em espírito, a primeira escolha nossa é o pecado. A primeira escolha nossa. Se nós não estivermos em espírito, porque se nós não estamos em espírito, nós estamos na carne. Gálatas 5 fala sobre isso. O espírito e a carne estão brigando entre si. Estão tendo uma briga. A carne quer o pecado e o espírito quer estar perto de Deus. Se eu não estou em espírito, eu estou na carne. E a carne quer o pecado. Enquanto eu não deixar a minha carne, enquanto eu não deixar a minha vontade, enquanto eu não deixar os meus desejos, enquanto eu não parar de ser dominado pelos meus desejos, eu não vou conseguir entender a autoridade de Deus. Eu não vou conseguir entender o trono de Deus. Deixa eu dar um tempo aqui para as crianças poderem ir. Essa porta precisa de um olhinho, né? Vamos passar um olhinho depois ali naquela porta. Ok? Vamos seguindo aqui? Apocalipse C. Está errado. Está errado o Apocalipse C. Depois eu falo para o Edson, viu, Edson? Ele vai estar vendo o vídeo, ó, Edson. Apocalipse C, viu? Já conhece, tá bom? Ok, vamos pegar a apostila. A gente vai voltar nessa questão aí da carne e do espírito, mas vamos voltar aqui para a apostila para nós não nos perdermos, ok? O primeiro ponto da apostila aqui é o seguinte: Apocalipse, ela é a revelação do céu e não um descobrimento da terra. Ok? Apocalipse revela o céu, o que está acontecendo no céu. Por isso que a porta foi aberta no céu, por isso que João foi levado para o céu. Ok? O céu aberto não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Quantos aqui nessa semana teve uma revelação de Deus? Levanta a mãozinha.
3, 4. Deus, Ele quer revelar coisas para você. Ele quer dar revelações para você. Lógico, nós temos a Bíblia. Ótimo, nós temos a palavra de Deus. Ok? Nós temos a Bíblia. Ela é a palavra de Deus para nós. Mas ela, por ela só, ela não faz nada. Ela não faz nada, ela é só história, é só um amontoado de conhecimento. Ela só vai começar a fazer diferença na minha e na tua vida quando Deus começar a revelar a vontade dele através da palavra dele. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito dá vida. Só letra não te leva a lugar nenhum, mas revelações através da palavra de Deus te leva a entender, conhecer e te leva a ter uma visão diferente de quem é Deus. Lógico, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, é o nosso alimento. Todos os dias nós devemos ler. Mas ler ela só por ler não vai transformar a nossa vida, não vai transformar a sua vida. Então, quando nós lemos ela, então nós precisamos ter revelações, precisamos ter palavras pessoais de Deus para a nossa vida. Palavras pessoais de Deus para nós. Por isso que quando o Bruno mandou aquela mensagem no Line, eu falei, joia, bom, porque foi uma revelação de Deus para a vida dele. Talvez para mim, tá bom, foi legal, foi algo que tá joia, é um princípio bom. Mas como foi de Deus para ele, muda ele, transforma ele. Porque é algo especial que Deus pegou do trono dele e deu para o Bruno. E é algo que vai impactar e vai transformar a vida dele. Uma revelação que Deus deu para mim hoje, talvez eu compartilhe com vocês e vocês falam, tá bom, mas que legal. Mas para mim foi algo incrível, porque foi algo de Deus para a minha vida. Então a minha revelação que Deus dá para mim, pode edificar você, mas nem sempre vai transformar você. Uma revelação de Deus para você vai transformar você, vai mudar você, vai fazer você entender melhor o que é o céu. Vai fazer você entender melhor o que é o trono de Deus. Quem é Deus? Como você vê Deus? Como você entende Deus? Como você encara Deus? Como você acorda de manhã e pensa em Deus, vai basear nas revelações de Deus para a tua vida. Então busque todos os dias revelações de Deus. Deus tem um estoque limitado de revelação. Estoque limitado. Você pode pôr a palavra que você quiser aí, tá bom? Estou falando revelação, mas você pode usar, Deus me deu uma palavra rema, né? Deus falou comigo, Deus me fez entender alguma coisa, Deus me chamou a atenção para isso, Deus me falou algo especial nisso. Então, use a palavra que você quiser, mas a questão é você receber coisas diretamente de Deus, sem esperar que passe por outros. Então vai ser algo íntimo e pessoal para você e para a sua vida. Quanto mais revelações, mais você vai entender como é o céu. Ok? Vamos passar aqui de página, tá bom? Página 59. Pode mudar o slide para mim, né? Vamos tirar esse Apocalipse com C? Joia. Nós vimos 3 tipos de portas, já. Nós já vimos 3 tipos de porta em Apocalipse, tá bom? A gente vai ver rapidinho essas 3 portas. A primeira porta aqui, é a porta da oportunidade, aquela primeira lá. Porta da oportunidade, está lá em Apocalipse 3:8. Vamos ler ali Apocalipse 3:8? Aí você vai lembrar, eu lembro dessa aula. Tal. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus, ele fala aqui de uma porta de oportunidade para falar do amor de Deus, do evangelho de Deus. Outra porta, a porta do coração do homem. Ali, ó, coraçãozinho. 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus pedindo que você abra a porta do teu coração. E a outra porta está aqui no 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Não é por acaso que está nessa ordem. Primeiro, uma porta de oportunidade se abre para que seja proclamado o evangelho. Sendo proclamado o evangelho, é necessário que uma outra porta seja aberta, do nosso coração, para que o evangelho entre em nós, para que o evangelho venha e nos transforme. E depois então nós vamos ter nós vamos então ver o céu, nós vamos contemplar o céu. Mas vamos aqui falar para nós como cristãos que já tem um tempo de caminhada cristã, tá bom? Uma porta aberta de oportunidade para que você ouça a palavra de Deus, ok? Você tem uma oportunidade, talvez num estudo como hoje, talvez num domingo, talvez numa devocional, talvez numa mensagem de rádio, talvez um irmão, uma música, você tem uma oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Uma porta está sendo aberta e a mensagem de Deus está vindo até você. Necessário então que você abra a porta do teu coração e receba a revelação de Deus para a tua vida. Porque você pode muito bem ouvir alguém bater a porta. Agora, se você abre, você vai saber quem está batendo na porta. Você pode ouvir a palavra de Deus. Mas se você abre, você vai ver Deus. Você vai ver a Deus. Então você vai ter uma revelação de Deus. E depois disso, então, você vai ter uma porta aberta que vai te mostrar o céu, vai te mostrar o trono de Deus, vai mostrar a glória de Deus. Então, como Isaías foi transformado ao ver a glória de Deus, você também pode ser transformado. Basta você ouvir a mensagem de Deus, abrir o seu coração para essa mensagem, receber uma palavra específica e pessoal de Deus na sua vida, para que você então possa então se chegar até Deus e ter uma revelação, ser transformado por Deus. Ok? Portas. Vamos abrir as portas e vamos deixar essas portas bem abertas. Ok? Imediatamente, aqui no página 59, no ponto 4. Imediatamente eu me achei em espírito. João já não se vê com os olhos físicos, nem escuta com os ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz imarcessível. Em carne e sangue, João não suportaria contemplar o esplendor da glória. Então, ele tem uma visão. Se não for no Espírito, você não consegue ver o esplendor da glória de Deus. Você não consegue. Se não for em Espírito, Deus pode fazer um milagre maravilhoso, tremendo. E você não vai nem perceber isso. Você vai nem ver isso. Pode alguém ser ressuscitado na tua frente. Você ainda vai duvidar que foi Deus. Você vai duvidar que a pessoa estava morta. Um exemplo bom são os fariseus. Jesus curou o cego de nascença. O cego de nascença foi lá. E ele ficou, mas aí, o que aconteceu? Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou no meu olho, lavei e estou vendo. Tá, mas hoje é sábado. Como é que você voltou a ver hoje? O que aconteceu? Eu já falei, fez barro, cuspiu, barro, olho, água, vejo. Mas não é possível, porque Jesus não poderia fazer isso, porque... Não. E também hoje é sábado. O que aconteceu?
O menino cego falou, eu já falei 3 vezes já. E vocês não estão ouvindo, vocês não estão percebendo o milagre que Deus fez? Porque eles estavam na carne. Eles não estavam em espírito, eles não viam. Eles não percebiam o milagre de Deus na frente deles. Se nós não estivermos em espírito, nós não conseguimos ver a obra de Deus na nossa vida. O que Deus tem feito na tua família? O que Deus tem feito aqui na Maranata? O que Deus tem feito no Japão? O que Deus tem feito na tua vida? Você está vendo o que Deus está fazendo? Ou você nem sequer deu uma pausa para contemplar o que Deus está fazendo? E só está acontecendo as coisas, você não está nem aí, só está passando. O que Deus está fazendo na tua vida? Nessa semana, o que Deus fez na tua vida? Você reparou o que Deus fez na tua vida? Deus fez alguma coisa. Porque Deus não dorme. Deus está sempre acordado, sempre disposto, está sempre trabalhando. E o que Ele fez na tua vida essa semana? Se você não viu, talvez seja hora de você começar a ver. Começar a dar valor para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ok? Segundo ponto aqui, ó, na página 49.2. Deus está sentado no trono do universo. Versículo 2 e o versículo 7. 2 até o 7. Não vamos ler de novo, tá bom? Nós já lemos. João, ele viu um trono no céu. Como eu falei, o trono é um lugar de honra, um local de autoridade, um local de julgamento. E todos os tronos da terra estão submissos e sujeitos a esse trono de Deus. Não tem um trono na terra que não esteja sujeito ao trono de Deus. Ah, mas hoje não tem mais rei, Ed. Do que você está falando? Hoje tem presidente. Trono significa autoridade. Todas as autoridades da terra estão sujeitas a Deus. Todas. Não tem uma autoridade na terra o qual Deus não tenha instituído. Está na Bíblia isso. Mas autoridade como posição, não como pessoa. Se existem presidentes hoje é porque Deus instituiu a presidência. Mas Deus não colocou aquele homem como presidente, mas o trono, presidência, foi Deus que instituiu. Ok? Autoridade, qualquer autoridade é instituída por Deus e está sujeita a Deus. A pessoa que está lá, não necessariamente foi Deus que pôs lá, mas o local, a instituição, aquele trono, foi Deus que colocou ali. Ok? Aqui, em Apocalipse, fala de trono 47 vezes. 47 vezes. E todas as vezes que fala do trono, fala que as coisas estão acontecendo sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono está sempre no meio e as coisas estão acontecendo em volta. A autoridade de Deus sempre precisa estar no meio de tudo. Enquanto Deus estiver com o trono no meio da sua vida, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dele. Enquanto o trono estiver no meio da sua casa vai funcionar do jeito como Deus quer que funcione. Enquanto o trono estiver no meio do teu trabalho, então o seu trabalho vai fluir de acordo com a vontade de Deus. Enquanto o trono de Deus estiver no meio da Maranata, então a Maranata vai acontecer e fluir conforme a vontade dele. Se nós deixamos o trono no canto aqui, então já as coisas não vão mais estar acontecendo como deveriam estar acontecendo. Se eu deixo o trono de Deus apenas no meu quarto, então minha casa não vai fluir, não vai acontecer na minha casa aquilo que realmente deveria estar acontecendo. Por quê? Porque nós acreditamos num teocentrismo. Deus no centro. Deus no centro. A humanidade, durante muito tempo, acreditou no geocentrismo, que significa o quê?
que era o planeta Terra parado, estagnado, e todo o universo funcionava em volta do planeta Terra. Então você acreditava que o Sol ele se movia em volta da Terra, as estrelas, a Lua, a Terra era o centro. Isso é o geocentrismo. Depois a ciência evoluiu, tal, então começaram a entender então que o certo é o heliocentrismo. Começaram a acreditar que o Sol era o centro do universo e tudo rodava em torno do Sol. O Sol sendo o centro do universo. Até descobrirem que a Via Láctea não é só o Sol. Até descobrir que o universo é muito maior do que só o Sol, muito maior do que a Terra, muito maior do que nós. Então nós entendemos aqui que o certo é o teocentrismo. Deus está no meio de tudo e tudo gira em torno de Deus. Não gira em torno do homem, não gira em torno da terra, não gira em torno do sol, gira em torno de Deus. Se nós deixarmos que as coisas funcionem assim, então tudo vai bem. Agora, se nós tirarmos Deus do centro, as coisas começam a se colidir, a bater. Então, a minha casa já não está mais tão boa, então o trabalho já atrapalha nos meus afazeres em casa, no meu relacionamento, a escola atrapalha a vida dos meus filhos, atrapalha o meu relacionamento com eles, e tudo começa a bagunçar, e quando eu vejo, eu perdi o controle de tudo, um controle que eu achei que eu ia poder ter. Se eu volto a pôr Deus no centro da minha casa, Deus vai controlar tudo, então tudo vai funcionar do jeito como deveria estar funcionando na minha casa. Basta eu deixar que o trono de Deus esteja no centro da minha casa. Então, nós somos adeptos ao teocentrismo. Tá bom? Guarda isso aí com você. Seja adepto ao teocentrismo. Deus no centro de tudo. Ok? Deixa eu ver aqui que a gente já vai acabar essa parte. Pode mudar o slide, por favor? Joia. Deus está assentado no trono. Deus está assentado no trono. E o que o trono então representa? Aqui, ó, na página 60, tá bom? As características do trono de Deus. Uma das características, que o trono de Deus é um trono de graça e de misericórdia. Versículo 3. O que está assentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. No trono há um arco-íris. Arco-íris. O que simboliza arco-íris? Aliança. A aliança de Deus conosco, que foi representado lá quando Noé construiu a arca, Deus mandou o dilúvio, então Deus preservou Noé, então Deus mostrou a aliança que ele fez com Noé, de que nunca mais aconteceria aquilo. Então essa aliança que Deus fez conosco simboliza graça e misericórdia, porque nós não merecíamos essa aliança. E nós quebramos essa aliança, a humanidade quebrou essa aliança, e Deus enviou Jesus para refazer essa aliança. E nós quebramos de novo. E Deus vem e refaz essa aliança. A graça e a misericórdia dele é que sustém essa aliança conosco. É por causa da graça e misericórdia dele é que nós vamos ter acesso ao trono de Deus. Se não fosse isso, nós não teríamos acesso ao trono de Deus. Mas também é um trono de julgamento. É um trono de juízo, que no versículo 5, fala que do trono saem relâmpagos, vozes de trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, trovões, simboliza julgamento de Deus. O trono de Deus também simboliza julgamento. No mesmo tempo que o trono de Deus simboliza graça e misericórdia, também simboliza julgamento. É também um local onde nós somos julgados, onde nossas ações vão ser julgadas,
onde nós vamos ser colocados à prova e vamos ver se somos dignos ou não de entrar e estar na presença de Deus. E o ponto C, o trono de Deus é um trono de santidade e de transparência. Versículo 6, diante do trono há como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Transparência, santidade. Imagine você pisando num chão todo de vidro, cristalino. Todo de vidro. Aquilo vai refletir você. Aquilo vai estar refletindo você. Aquilo ali vai mostrar quem você é. Perante o trono de Deus, ninguém se esconde. Ninguém fica escondido. Todos nós somos expostos. Nós estamos transparentes na presença de Deus. Então, quando nós nos chegamos ao trono de Deus, não vai ter nada que vai nos esconder de Deus. Eu estou aqui, vocês estão olhando aqui o que eu estou falando, e tem muita coisa que eu sou, que eu penso, que eu fiz, que vocês não fazem ideia. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Eu sou mais do que apenas um jovem rapaz bonito. Tem muito mais coisa. Tem até uns cabrinhos brancos já. Tem muito mais coisas. Tem aspectos da minha vida que você não faz ideia. Tem coisas que eu passei que você não imagina. Tem coisas que se você ficasse sabendo, talvez você não ia nem querer se relacionar comigo mais. E Deus sabe disso. Deus sabe. Deus já soube, Deus sabe, e perante Deus isso vai estar exposto na presença de Deus. O que eu me arrependi, isso vai ser apagado. O que eu não me arrependi vai estar ali para que possa ser então julgado por Deus. Então, na presença de Deus, a transparência. Ok? E vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa de uns 10 minutos. Vocês estão cansados? Vamos dar uma esticada, uma mexida. Depois nós entramos na segunda parte. Tá bom?